que a gente tem em relação ao silêncio da história? A história como espaço de poder e as pessoas que não possuem poder são silenciadas nessa história. Então a mulher não aparece na história, os negros não aparecem na história, os índios não aparecem na história. Talvez, se a gente for falar em termos mais atuais, os LGBTs não aparecem na história. Eu acho que a ideia do conceito de história silenciada, eu acho que parte por várias vias. Primeiro, a gente tem que pensar que a história, ela sempre é uma seleção. O próprio Mark Bloch, ele diz, que a função do historiador é trazer a pergunta, para essas fontes. Porque o documento, ele não fala por si só, Só através das questões que a gente leva que esses documentos eles começam a falar, Ao longo da história, as lutas e trajetórias de diversos povos e grupos sociais foram apagadas dos livros e discursos oficiais. Memórias silenciadas como forma de provocar o esquecimento. A história ela tem um papel determinante no resgate de nossa cidadania. E quando a gente observa alguns silêncios na história, a gente observa que a história ela é um espaço de memória, ela é um espaço de poder. Tanto que na história nós falamos muito da história dos vencedores e muitas vezes a história dos vencidos é aquela que não aparece, é aquela que não está nos livros, é aquela que não está nas narrativas oficiais. Eu acredito que a história tem várias versões, não vão ser só dois lados. Eu acredito nesses dois lados, mas eu acredito em que isso tem uma diversidade de histórias, cada fato. Então, acho que vão ter opiniões diferentes sobre os fatos, visões diferentes sobre os fatos. Então, a história vai contar aquilo que fica mais forte dentro de um contexto histórico, assim. E eu acredito que quem constrói a história são os próprios sujeitos, Eu tenho uma filha de 9 anos, eu vejo os livros de história dela. Eu risco páginas inteiras do livro de história. Às vezes trabalhos, professores ainda falam, o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto, foi invadido. Já está na hora de mudar essa linguagem também. A invasão foi invasão. Não foi uma descoberta, não havia aqui índios, são povos originários. As pessoas não sabem sequer falar a nosso respeito. Professor que segue à risca o livro didático, ele vai estar inevitavelmente cometendo esses silenciamentos, porque o livro didático, de modo geral, ele atenta para uma realidade específica do eixo Rio-São Paulo ou um pouco do centro-sul, mas sempre há elementos, especialmente da educação popular, da cultura popular, que vai ficar alijada desse material. Todo envolto a uma coisa muito mítica, como se nós não fôssemos um povo que existe, que resiste no Brasil. Histórias que são mal contadas, inclusive, não nos deixam contar a nossa própria história. Então, quem está contando aquela história é o mesmo branco invasor, colonizador, bandeirante, escravocrata. É esse mesmo público que está contando a nossa história. Está nos tirando esse lugar de dar a nossa voz, esse lugar de fala, e fala no nosso lugar. Então, fala do jeito que quer. Então, ou vai de um extremo ao outro. Ou é um índio, que é o indígena, aquele tipo, é o preguiçoso, ou é aquele rebelde. Então, ou é o selvagem, não é a gente de verdade, é um mito com relação a gente. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Saihuenque. A gente está aqui na escola agora, as crianças falavam, você veio da África, vocês comem o quê? Não existe nada a respeito da cultura indígena nas escolas, na educação, no Brasil inteiro. E as pessoas querem nos silenciar para isso. Pra quanto mais você não sabe de onde você veio, você não sabe suas raízes, você não sabe nem para onde você vai. Então querem um povo sem identidade, sem ancestralidade, sem origem. E é isso que vai matando com a nossa cultura. Esse tipo de condução, eu acredito, ele é o próprio ato de silenciar também. Porque a gente só aceita se for um indígena do formato tal. A gente só aceita se for o negro de acordo com o formato tal.
porque o silêncio nem sempre, né? A gente pode dizer que esse silêncio ele é no sentido da inexistência, no sentido do não falar, mas o falar de forma objetiva, o representar de forma objetiva. Esse silenciamento, ele vem de quem? Não é só da elite, né? Não é só do Estado, assim mesmo da própria população. O racismo, ele é algo que está em todos os locais do tecido social. Portanto, né, esse lugar de colocar como referência a partir da cor da pele, a representação da cor da pele, como subalterno, né, a gente pode dizer sim, que coloca tanto o negro quanto o indígena, né, no lugar de silenciados. Com certeza. No nosso caso, por exemplo, no Brasil, recentemente, desde 2003, que nós temos uma lei que obriga que o ensino de história e cultura africana seja ensinado em sala de aula. Por que existe essa lei, que depois foi aperfeiçoada para que também se ensinasse a cultura indígena? Porque esse povo, nosso povo negro, a história do povo negro no Brasil, essa história foi silenciada. Da mesma forma, você tem a história do povo indígena, dos povos indígenas, silenciada na história. Esse silêncio é também a promoção do espaço de poder. Você silencia e, ao silenciar, você afasta a ideia de cidadania de um determinado grupo e não valoriza e não insere esses grupos na dinâmica da sociedade. Quando nós falamos do silêncio na história, algo que chama a atenção da gente, por exemplo, você vê a presença da mulher na história. A mulher, ela é silenciada ao longo dos principais acontecimentos da história. Dia 5 de setembro foi Dia Internacional da Mulher Indígena, em homenagem a Bartolina Cissa, uma guerreira, mulher, Aimará, etnia Aimará, que morreu lutando pelo povo dela na Bolívia. Uma mulher indígena, Dia Internacional da Mulher Indígena, de 5 de setembro. Ninguém fala nada, ninguém sabe, ninguém diz. E era uma mulher. A gente começou a desenvolver essa ideia do projeto das mulheres a partir do fato de que a história foi e é contada pelos homens, pela visão dos homens, pela perspectiva dos homens e para os homens. Então, assim, em momento nenhum da história a gente teve condição de entender a vida das mulheres pela perspectiva delas, pela visão de mundo delas. Então, assim, nós temos um silenciamento e a gente não conhece a história do passado, né, das mulheres, porque nós não tivemos mulheres para contar a nossa história. Nós tivemos mulheres que foram silenciadas a vida inteira e não tiveram condições de contar. Essa pena é mais que perfeita, ela é estreitamente lenta e na pele moura ela ferve, escorando a alma. Essa pena é mais que perfeita, ela risca em um negativo. É importante a gente falar disso, sim, dentro das escolas. É importante a gente popularizar os meios, né, de conhecimento, e eu acredito que a fotografia tem esse poder, porque ela extrapola. Não é uma fotografia que vai estar dentro de um livro pedagógico, né? A fotografia pode estar na rua, pode estar no muro, pode estar na parede, pode estar no adesivo, né? Ela pode ser mais possível assim, para as pessoas, né, de acesso mesmo. E quando a gente colocou a exposição na rua, colocou nas escolas, colocou nas universidades, a gente teve uma experiência incrível de contato com as pessoas, e aí a gente conseguiu dialogar com as mulheres, conseguiu dialogar com as crianças, conseguiu dialogar com os meninos também, e falar, olha, não foram só os homens que fizeram coisas incríveis, olha o tanto de mulher que
extrapolaram na época delas, que fizeram coisas incríveis que a gente não conhece, não está dentro dos nossos livros, e que a gente quer que elas estejam. Eu acho que isso faz parte do processo de empoderamento. Quando você conhece histórias inspiradoras e você tem onde se espelhar, você vai mais longe, sabe? A sociedade sempre vai te fazer pensar que você não é capaz o suficiente para dar conta do recado. E se você conhece histórias que te inspiram e pessoas que te inspiram, às vezes não são pessoas tão próximas de você, mas pessoas que já passaram pelo que você passou, assim. Como a gente conversa muito pouco sobre isso, né? Infelizmente, nós não temos muito espaço para debate, a gente acaba se desacreditando, né? E sem saber que isso é um processo que todas as mulheres passam. Não é só você, não só eu, não só minha amiga, todo mundo passa por isso. Ó as rainha do pecado tão chegando. As fumacinha do pecado eu tô tragando. Eu ainda estou chocada com o que fizeram com o Museu Nacional. Lá tinha uma cultura, um acervo indígena riquíssimo. Só que como eles que contam a nossa história, aquele acervo, ao invés de estar conosco, inclusive, estava lá e foi queimado. Tem línguas indígenas ali que não tinha falantes mais. Perdeu. Sabe, Machacalissauro, o único dinossauro que tinha um nome indígena. E foi encontrado em terras Machacali, do povo Machacali de Minas Gerais. Queimou. Será que... Então, o que é nosso está guardado num acervo de branco, numa casa que pouca gente frequenta, porque infelizmente não existe essa cultura de museu, para chegar lá e eles tacarem fogo? Melhor então que tivesse deixado com a gente, ou deixasse, ou nos devolvesse esse lugar de fala, não deixasse contar a nossa própria história. O silêncio, ele é algo que a gente tem que ver que é algo muito estratégico. Porque o silêncio ele não é simplesmente apagar, ele é o selecionar, ele é o eleger, ele é o elencar, ele é o destruir, ele é o construir, ele é o dar voz e ele é o silenciar. Narrativas recontadas como forma de reescrever a história oficial. A resistência é o caminho seguido para que muitas memórias não sejam silenciadas. No caso da história afro-brasileira, o que a gente tem como narrativa que normalmente é abafada? É a resistência. Né? A resistência. Então, por exemplo, quando a gente fala do quilombo, infelizmente ainda se fala pouco dos quilombos, se destaca Palmares, mas nós temos centenas de outros quilombos no Brasil, né? E que são quilombos rurais, urbanos, então não se fala desses quilombos. A própria resistência, em alguns livros, por exemplo, a gente observa que a resistência ela é muito pouco colocada, se fala da escravidão, mas não se fala da resistência à escravidão. E pensar em raça também é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente não pode aceitar também essas teorias eugênicas do século XVIII e século XIX. E aí, infelizmente, essa semana nós tivemos o acontecimento lá do Museu Nacional e cabe a gente questionar a própria Luzia, né? Que ela tem uma representação, né? Uma representação da cor da pele negra. E ela não vem, né, sobre as mesmas orientações que a gente tem na memória coletiva, como que todos os negros participassem ou né, compuseram um processo de escravidão. Não! Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de povos que foram escravizados e que foram oprimidos pelo patriarcalismo e para enriquecer o capitalismo. O próprio termo que a gente tem chamado de afrodescendente demonstra que ele descende da África, mas ele não tem um local específico. Perceba, o afrodescendente, a gente não fala afro-brasileiro em momento nenhum. Algo curioso que nós observamos na história por exemplo, alguns movimentos que nós temos desde o final do Império e início da República no Brasil. Canudos, por exemplo, é um movimento popular.
dentro da história do Brasil. Canudos, Antônio Conselheiro e todo o movimento em torno do sertão e a formação do arraial de Canudos, juntando pobres, juntando pessoas. Vamos dizer que Canudos é um movimento popular dentro da história do Brasil. Foi um movimento popular. E aí o Antônio Conselheiro, que é o líder de Canudos, é colocado como um louco. Então, movimentos populares liderados por um louco, Antônio Conselheiro. Depois nós temos a Revolta da Chibata, já na República. Novamente, o João Cândido colocado como um louco. E Revolta da Chibata, um movimento com algumas características mais populares. E aí o que você começa a observar? Outro movimento curioso, o movimento do contestado, também colocado como um movimento conduzido por um louco. E aí você começa a ver que os movimentos populares, ou os movimentos na história do Brasil, que são mais populares, mais ligados a causas populares e sociais, são movimentos conduzidos por um louco. E fica por isso também o silêncio na história. O Felipe Alencastro, um historiador, acho que é da Getúlio Vargas de São Paulo, atualmente, ele na questão demográfica, ele fala que proporcionalmente nós tivemos 6 negros para cada um branco no Brasil, no processo histórico. E aí eu questiono, por exemplo, a gente tem uma cadeira de história da África. E aí, se você for pegar a história europeia, porque às vezes esse discurso né, eurocêntrico parece muitas das vezes ultrapassado, mas não é. Você tem a história europeia na antiguidade, você tem a história europeia na modernidade, você tem na Idade Média, você tem na história contemporânea. A história da África, olha para você ver, tem uma professora que faz estudos, se eu não me engano, que é o século XVI, XVII e XVIII, sabe? E os outros períodos, entendeu? Dentro de um processo de composição étnica dentro desse país, aí você questiona qual que era a história que deveria ser ensinada. Então o silêncio é muitas vezes aquilo que não é dito, mas muitas vezes o silêncio também, é esquisito falar isso, mas o silêncio é aquilo que é dito com uma certa intencionalidade, mas não é questionado. Havia um arquivo de pesquisa que mostrava que povos inteiros foram exterminados, outros usados como mão de obra escrava e morreram também com contato com o índio. Outros povos indígenas foram encarcerados, né, no presídio Krenak, aqui em Belo Horizonte. Várias etnias juntas ficavam ali, sabia nem por que estava preso. Não conseguia, às vezes, nem se comunicar, sabe? Parentes ainda contam de se lembrar de pais que foram levados para o presídio, sem saber por quê. Sabe? Acusados de comunismo, acusados de... Dentro da ditadura militar, 8 mil indígenas morreram na ditadura militar e ninguém diz nada. É uma história silenciada. Na terra deles, em primeiro lugar, a terra deles é invadida para se construir um presídio militar. Pegar minha mãe, botou preso. Meu pai mesmo apanhou muito, porque ele não queria ir para a escola. Amarrado no rabo de uma égua e arrastado ele, né? Arrastou ele até... Era a reprodução do arbítrio e da violência da ditadura militar numa terra indígena. E eles queriam acabar mais com a nossa raça, porque não queriam que nós ficássemos na nossa aldeia. Só falou que a gente tinha que ir embora, porque a gente ia pegar outra terra. Mas a gente foi tudo enganado. A gente tem, por exemplo, a gente está aqui na frente aqui da Universidade, Faculdade de Letras. Quantas línguas se fala no Brasil indígena, a população indígena? Nós temos quase 300 línguas. Eu não estou utilizando termos dialetos, não. Eu estou utilizando termos línguas. Se a gente tem só em números de... né, nós temos 300 línguas indígenas, por que nos exames de proficiência, por exemplo, da pós-graduação, só utiliza as línguas imperialistas? Que é o inglês, que é o espanhol, que é o francês, não é mesmo? Olha para você ver, né? E aí nós estamos falando de uma instituição pública nacional custeada com
impostos nacionais. Carai, espera, esperando o güero vier, oremba, orero güero vier, porque não nasceu, Pepe. Nhande para nascer a casa para mão. Nhande já pele como teri. Papá. Angu afe. Orero gajol con fue. Chego bochico, taperé, oi por água teri. Fazendeiro, ojo omopuá, peixe, o bochico, roga pepe e fazendeiro com na angahina. Pepe no roda hina. Roda petanda hai fazendeiro mbae. Ha fazendeiro e Iapurá é peracola Iapua. A colônia no Brasil, ela escolheu educar a elite. E ainda hoje, se você pegar todos os colégios particulares que a gente tem no Brasil, 90% são colégios católicos. Entendeu? Dentro desses colégios católicos, a gente não discute a questão de cotas raciais dentro da escola, dos colégios privados, não é mesmo? E a gente não discute, porque a gente não enfrenta a igreja. É uma herança colonial que a gente tem. Vários nomes de escola é nome de padres, né? Nossa Senhora do Amparo, em Belo Horizonte tem essa escola, Santa Terezinha tem essa escola, tem Escola Municipal Santo Antônio, né? O MEI São João. Né? Então, é claro que se eu falasse assim, por que não criar então um MEI Exu Mirim? Isso vai criar um impacto danado, eu não colocarei meu filho lá. Mas a questão, não estou defendendo que haja uma escola com esse nome, mas um país que se diz laico, né, um país que se diz que se afastou, um Estado que se diz que se afastou das questões religiosas, deixando para as famílias decidirem, como é que coloca nome de santo, nome de sacerdotes católicos? Orumilá jogou seus búzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi. Índio guerreiro que era justo, que era forte, que para defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse. E que mostrou que o impossível não era improvável. Hoje nós temos um grande desafio em relação a esses silêncios da história, porque como se não bastasse o silêncio que já existe dentro da ciência, dentro dos vários espaços de poder, dentro dos silenciamentos pré-existentes, hoje nós temos um grande desafio que são movimentos políticos organizados que tentam estabelecer um roteiro para os professores de história, filosofia, sociologia, do que eles podem ou não abordar em sala de aula. E abordar, por exemplo, as questões relacionadas à igualdade de gênero e as questões relacionadas aos fascismos contemporâneos, as questões relacionadas a ideologias. Isso faz parte da história, porque é a experiência humana ao longo do tempo. O futuro tomara que esteja breve, porque já está durando demais essas bases que constroem a desigualdade e não apenas nos silencia, mas nos mata, porque o genocídio é um ato de silenciar também. Isso é uma política de Estado, não precisa nem dizer aqui no Brasil, e sempre foi. A revolução é algo que a gente precisa organizar socialmente no Brasil para mudar essa história. Não apenas no Brasil, né? No mundo mesmo, como América Latina, como classe trabalhadora, como distinção étnico-racial. Quando a gente fala étnico-racial, não é só negro não, sabe? Todo mundo compõe uma diversidade cultural diversa. A gente não tem coragem de matar um rio igual eles fizeram, sabe? A gente respeita a Mãe Terra como nossa mãe. Essa é a beleza do povo indígena. A gente é filho da terra. Somos filhos da terra. Ai. Que guerreiro difícil. Os silêncios da história, muitas vezes, eles se refletem nos silêncios dos indivíduos. E como dizia Martin Luther King, o que nos preocupa não é o barulho dos maus, né, parafraseando Luther King, e sim o silêncio dos bons. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar,
canta de dor.